E eu quero compartilhar com você um texto na palavra, sentado mesmo como você está, no capítulo 21 de Gênesis, do verso 1 até o verso de número 21. Gênesis, o primeiro livro, capítulo 21, do verso 1 até o verso de número 21. Graças a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: nasce Isaque, o filho prometido. O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem dessa história, muitos se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. Verso 8. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque, e pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou a Abraão. Contudo, Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. E viveu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Amém? Graças a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Um texto um pouco longo, mas expressa bem o que nós queremos estar passando como mensagem
a cada um de vocês nessa noite. Nós vamos falar de Abraão e de sua história. E todas as vezes que nós vamos falar sobre Abraão e de toda a sua história, isso nos traz muitos ensinamentos importantes acerca da palavra de Deus, pois foi um homem que se destacou por muitos motivos. Sempre lembramos da capacidade de fé de Abraão, de, mesmo sendo chamado com circunstâncias adversas ao seu chamado, ele ouve, obedece e vai em direção ao que Deus havia de lhe mostrar. Deus não mostra nada a Abraão. A única coisa que ele recebe é a palavra de Deus. Nós destacamos esta palavra como promessa, porque posteriormente, nos versículos que se sucedem e durante toda a Bíblia, nós compreendemos e vemos que isso é cumprido na vida de Abraão. Mas até esse momento, nós temos a palavra, Deus falando de forma invisível àquele homem que vivera 75 anos de sua vida em uma terra que não conhecia os princípios e os propósitos de Deus. O primeiro momento em que Abraão tem contato com a palavra de Deus é mediante esta palavra no capítulo 12, quando é iniciada a sua história, quando Deus diz a ele da seguinte forma: sai da sua terra, da tua parentela, para uma terra que eu haverei de te mostrar. E ele crê. Abraão até então carrega aqui pluralidades que compõem qualquer tipo de família. Ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem irmãos, ele vive nessa sociedade com os amigos, com a sua família, e ele é confrontado por esta palavra. Ele acredita, sai e começa então o que a Bíblia vai dizer, suas peregrinações, ou seja, as suas viagens. Ele começa a andar por fé e não por vista. Não tem uma bússola, não tem um mapa, não tem nada orientando a sua viagem. A única coisa é a voz de Deus falando com ele e dizendo passo a passo o que ele deveria executar durante a sua jornada. Ao seu lado existe uma companhia. Essa companhia é feminina e é a sua esposa. Iniciamos a sua história e o seu nome é Sarai. Posteriormente, quando a promessa chega à vida de Abraão, ela tem o seu nome modificado e passa a se chamar Sara, como também o seu esposo, que era Abrão, e vai se tornar Abrão, dando características da promessa que haveria de se cumprir sobre a vida destes dois. E a promessa você bem conhece, diz que ele seria pai de uma grande multidão, ou que a sua descendência seria como o pó da terra. E posteriormente, Deus diz, se alguém consegue contar as estrelas, assim também poderá contar a sua descendência. Essa promessa chega e de igual modo como foi lá no início, crendo não por vista, mas por fé, ele acredita nesta palavra, acredita nesta promessa. Mas Abrão, ou Abraão, juntamente com a sua esposa Sarai, a Bíblia não esconde, diz, eles são adiantados em idade, são velhos, já passaram dos seus 70 anos. E após esses 70 anos,
para que a promessa pudesse se cumprir na vida de Abraão e de Sara, ainda seriam necessários 25 anos. Então, eles, quem sabe, pelo desgaste do tempo, são ali pegos em que algo que nós muitas vezes também somos, que é a falta de paciência, a ansiedade. E o tempo faz isso com as pessoas. A gente, principalmente que vive neste meio cristão, que frequentamos uma igreja, somos diversas vezes encorajados por promessas pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá esse direito de estar te estimulando, de estar mostrando, apontando a você um caminho de promessas que, com certeza, pela fé, haverão de se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus projetos, em tudo que você colocar diante do Senhor. Sara, muito preocupada com a promessa, ela então toma uma serva que ela havia adquirido lá nas suas primeiras andanças, quando eles foram obrigados a sair durante suas peregrinações e passar pela terra do Egito, por nome de Agar, e diz, como forma de conselho, Abraão da seguinte forma: toma a minha serva egípcia, Agar, e tenha um filho com ela. Este filho será o meu filho, e assim então nós veremos a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas. Abraão, quem sabe ali não querendo contrariar a sua esposa, ele ouve, acata e obedece. E eles então têm um filho. O nome é dado ao filho, ele se chama Ismael. E aqui então estabelece conexões, são estabelecidos relacionamentos entre Abraão, entre Sara, entre Agar, e agora nós temos um quarto elemento, que é Ismael, o filho de Agar. Deus não aprova essa ajuda. E ele então repreende Abraão, repreende a Sara, e nós vemos o cumprimento aos 100 anos, 90 anos de Sara, 100 anos de Abraão, com o nascimento de Isaac. Quando Isaac nasce, comemorado, é motivo de muita alegria, muita festa. Por isso ele recebe esse nome. Seu nome vai significar risos. E eles estão contentes, eles estão alegres. A palavra vai dizer que ao 8º dia ele é circuncidado, lembrando-se da promessa, lembrando-se do compromisso que Deus havia tido com Abraão, de estar circuncidando, uma marca para estar mostrando que esse fazia parte do seu povo. Aos 3 anos, Abraão, juntamente com a sua esposa e todo aquele povo, era um povo muito bem sucedido, um povo de muitas posses, de muita riqueza. E ele então faz uma festa porque o menino tinha deixado de ser amamentado no peito. Ele estava celebrando ali então mais uma conquista na vida do seu filho. Durante a festa, durante aquele período em que todos estavam alegres, todos estavam contentes, Sara presencia uma cena que a deixa muito frustrada e muito furiosa. Ela vê Ismael, aquele jovem de 17 anos de idade, e algumas versões diz caçoando e outras diz zombando. E o menino estava zombando do seu filho Isaac, estava ali caçoando dele, e ela não vê isso com bons olhos, e então ela chega para Abraão, no versículo de número 10, e diz a ele da seguinte forma: e pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava
não acabe sendo herdeiro com o meu filho Isaque. E aqui nós podemos perceber, irmãos, que apesar de todas as conexões, de todo o vínculo de relacionamento que foi construído entre Sara e Agar, não houve ponderação nenhuma, pois essa expulsa com requintes de crueldade aquela mulher que o acompanhava até então. Aquela mulher que de forma alguma hesitou em estar oferecendo a sua barriga, o seu útero, para estar gerando uma promessa que foi feita àquele casal. Ela não se lembra das conexões, não se lembra dos anos que foram passados juntos, e nem sequer o seu nome é mencionado. Versículo 10 novamente: e pediu a Abraão: expulsa esta serva. Ela faz o uso de um pronome, esta. Ela está referenciando-se a ela unicamente pelo pronome. E mais à frente ela vai dizer: para que a escrava, aí ela dá aqui adjetivos. E adjetivos que não são muito bons de serem ouvidos, adjetivos que pesam, adjetivos que fazem aquela mulher se lembrar que, apesar dos anos de relacionamento, de conexão, de vínculo que foi estabelecido com aquela família, existe apenas um adjetivo que vai caracterizar ela: ela é escrava. Ela é uma pessoa que não faz parte do vínculo familiar. Mas o que chama a atenção é que eles estavam em festa. Havia uma grande festa. São 3 anos do menino, vamos comemorar. E durante a festa, ela, que até então estava entre sorrisos e gracejos, agora se encontra em pranto, em desespero e em choro. É necessário arrumar ali os seus pertences e sair em peregrinação por uma viagem que ela não tinha certeza de nada do que poderia estar acontecendo na sua vida. Eu havia separado essa parte para o final, mas eu quero falar com você aqui nos versículos 11, 12 e 13, já de início, e a palavra do Senhor diz assim, versículo 11: essa palavra acerca do seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e da tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto Isaque é que é a tua descendência, será considerada perpetuamente. Mas o filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da sua graça. E esse parênteses que eu quero abrir aqui é algo de aplicação que eu trago na minha vida, na vida do irmão Laércio. Tiago capítulo 1, e no versículo de número 19, a palavra do Senhor, ela vai dizer da seguinte forma: que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deve-se observar com muita atenção estes pontos, porque no momento de ira, no momento de fúria, no momento de raiva, às vezes, como já foi falado aqui, no capítulo 3 de Tiago, a sua língua pode te enganar. O versículo de número 8 do capítulo 3 de Tiago vai dizer da seguinte forma: mas nenhum homem pode dominar a língua, está cheia de peçonha mortal. É um veneno. E para as crises conjugais, o relacionamento entre marido e mulher é um perigo muito grande, e ele deve ser observado. Então, para você homem, para você mulher, que fique esse conselho nessa noite: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque, como Provérbios diz, o coração faz muitos planos, mas a resposta certa da boca vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é Deus quem orienta. E aqui nós vemos Abraão tendo muita dificuldade em aceitar o que foi proposto pela sua mulher. Mas Deus traz então a palavra a ele: não tema,
faça conforme ela está falando a você. Às vezes, homem, preste bastante atenção nessa palavra. Fique atento ao que a sua esposa está falando para você, né? Absorva isso com muita sabedoria. Não deixe ser levado pelo momento de fúria, pelo momento de tristeza ou pelo momento de raiva, mas esteja atento ao que Deus, por muitas vezes, através da sua esposa, quer falar com você, a sua casa e a sua família. Amém? Continuamos. Quando nós percebemos que Sara expulsa a serva Agar com toda a crueldade, né, sem estar de forma alguma lembrando dos vínculos que foram estabelecidos, nós chegamos a esta serva, nós chegamos a esta mulher. E esta mulher, irmãos, ela recebe também do Senhor o cuidado, ela recebe também do Senhor aqui a sua proteção, ela recebe também do Senhor a sua bênção. Lembre-se, ela é egípcia, ela fazia parte de uma cultura totalmente pagã, contrária aos ensinamentos de Deus e da sua palavra. Mas ela é levada para um ambiente que é a casa de Abraão e de Sara, aonde ela vai conhecer a Deus, aonde ela tem um contato com a presença do Deus vivo, aonde ela é exposta a verdades da palavra de Deus. E assim, conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecer a Deus e sendo exposta aos ensinamentos da palavra de Deus, ela vê o seu filho crescer. Ela vê a promessa de Deus se cumprindo sobre a sua vida. O filho vai crescendo, vai se fortalecendo. Quem sabe com isso, com o tempo que vai passando, ela vai alimentando expectativas. Ela vai alimentando esperanças com relação ao seu filho, até este momento, o momento em que ela é confrontada com uma expulsão. Que desespero acontece na vida dessa mulher e do seu filho. No momento, ela tem tudo. Ela tem recursos, ela tem casa, ela tem uma família, ela tem amigos, ela tem o pão na mesa, e no estalar de dedos, parece que tudo cai por terra. E ela então se vê numa situação totalmente desesperadora. E quantos de nós também já não fomos pegos em momentos como esse, em que de repente nós temos tudo: um casamento perfeito, uma família abençoada, os filhos estão à roda da mesa, os negócios vão bem, o emprego está beleza, a saúde está perfeita, mas de repente, num estalar de dedos, as coisas começam a declinar, as coisas começam a desaparecer. E parece que tudo que você construiu com muito esforço e com muito trabalho, você vê escorrer pelos seus dedos, como se aquilo não valesse de nada. Eu acredito que Agar se sentiu assim também neste momento. E ela é despedida com alguns pedaços de pão e um odre, que era uma bolsa de couro, aonde eles armazenavam a água. E ela sai errante pelo deserto. Quando nós encontramos na Bíblia dizendo errante, é porque a pessoa não tem para onde ir, ela está desorientada. E a cada passo que essa pessoa dá, ela não tem certeza alguma, mas as dúvidas vão aumentando a cada vez mais no seu coração. Não há perspectiva de melhora, porque ela é despedida em meio aqui um cenário totalmente turbulento, e o que é dado a ela é pequenos pedaços de pão e água somente. Recursos muito limitados para uma viagem que, diante dos seus olhos, parecera ser muito difícil. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E nós estamos falando de pão e de água. Nós estamos falando de pão e nós estamos falando de água. Graças a Deus.
o pão vivo que desceu do céu, a água que purifica toda a sujeira, é a palavra de Deus. O ambiente que ela havia sido exposto, de idolatria, de paganismo, não reflete mais em sua vida, pois essa recebe pão e recebe água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a palavra de Deus que é única e suficiente para sustentar a sua vida, para te dar orientação, para te dar percepção, para fazer com que você seja conduzido a um caminho, às vezes, que pode parecer muito incerto diante dos seus olhos, mas você tem pão e você tem água. Então observe como é essa comida, porque com a força dessa comida, que é a palavra de Deus, mesmo em um deserto totalmente escaldante, Deus estará dando sonhos, Deus estará dando esperança, Deus estará dando a você a possibilidade de sobrevivência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 15, nós encontramos aqui o ápice do desespero, pois ela diz da seguinte forma: quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. Ela deixou a criança de lado, e aí a Bíblia vai dizer, versículo 16: e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de arco de flecha, que representa 100 metros. Lastimava consigo mesma, ela chorava. Não suporto ver meu menino morrer. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Naquele cenário de deserto, nós temos duas pessoas chorando. Nós temos a sua mãe e nós temos o menino. E a mãe deixa o menino no desespero, a 100 metros de distância, olha para ele, ergue a sua voz e chora. E a única coisa que ela consegue fazer é chorar. Pensa no desespero dessa mãe. Versículo 17: Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Graças a Deus. Deus ouviu os gritos do menino. Lembra que nós tínhamos duas pessoas chorando? A mãe chorando, lamentando, lágrimas sendo derramadas de forma copiosa, desesperada no rosto dela. O menino, quem sabe, ouve os gritos da mãe, também começa a chorar. Aquele adolescente, 17 anos de idade. Mas em meio ao choro da mãe, nós encontramos desespero. No choro do menino, nós encontramos petições. E o menino chora e pede, chora e clama, chora e ora, chora e busca. E à medida que ele vai chorando, ele vai lembrando da sua casa, do seu pai e daquele ambiente que ele vivia. E naquele ambiente que ele vivia, havia-se o costume de clamar a Deus, de buscar a Deus, de fazer orações a Deus. E o menino não se esquece disso. Ele chora, mas ele ora. E aí no mesmo instante, Deus ouviu os gritos do menino. E lá do céu, a voz do anjo de Deus, aleluia, chamou Agar e encorajou. Agora vocês lembram lá no início, no versículo 10, quando Sara despede, e ela vai se referir a ela da seguinte forma: despede a esta serva. Porque eu não quero que o filho da escrava, ela é lembrada por serva e por escravo. E quando Deus aparece para ela, ele diz da seguinte forma, aqui tem um vocativo. O vocativo significa chamar pelo nome. Agar, por que te afliges? Isso é Deus falando com ela. Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino. Deus ouviu a oração do menino. Lá onde tu o deixaste. Não adianta nada chorar se você não se lembrar que existe um Deus todo-poderoso
que não está com ouvidos enfermos nem mãos encolhidas e que ouve o seu clamor. Não adianta nada esse choro de desespero se você não se lembrar que Deus é real e que ouve a sua oração e a sua petição. Então, meus irmãos, a recomendação que eu quero deixar para você é o versículo que você bem conhece, do capítulo 33 de Jeremias, quando o profeta diz: clama a mim e responder-te-ei, e vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Não deixe de clamar a Deus. O capítulo 8 de Lucas, nós encontramos ali Jesus juntamente com seus discípulos, entrando mar adentro. E quando eles entram, a palavra diz que ventos muito fortes geram ondas muito grandes, e eles se encontram num perigo que eles pensam: vamos morrer. Ficaram com medo, o coração tremendo, e de repente eles lembraram: Jesus está no barco. E eles começam a clamar: mestre, mestre, socorre-nos, iremos morrer. Lembre-se, em meio à tempestade, em meio à dificuldade, você pode clamar por Jesus. Você pode chamar a presença de Deus. E Deus com certeza irá te responder. Vai se levantar com todo o poder, com toda a autoridade, e terá para você uma palavra de ânimo, assim como teve para Agar. Porque Deus conhece você, conhece o seu nome, conhece exatamente o que você faz, conhece aonde você está. O salmista vai dizer: se eu subir o céu, ele está. Se eu descer nas profundezas, ele está. Antes que a palavra seja formada na língua, ele já conhece. Deus sabe de tudo. Deus sabe exatamente de tudo. E aí ele traz conselhos. Versículo 18. Ergue-te, levanta-te. Levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Nenhuma promessa de Deus que foi feita em relação a você ou a sua família vai deixar de se cumprir. Nenhuma palavra que foi dispensada a teu respeito ou a tua família vai deixar de se cumprir. Você pode acreditar. Olha a palavra, que palavra maravilhosa. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar com os pais e dizer para você: essa responsabilidade de levantar, segurar, conduzir pelo caminho, ela é sua, pai. Ela é sua, mãe. É você que tem que apresentar Deus para esse menino, para essa menina. Não se cale mediante as mentiras que são oferecidas ao seu filho na internet, na TV, na escola, na faculdade. Porque tem muita gente tentando distorcer a palavra de Deus. Tem muita gente tentando distorcer o que é verdade na palavra de Deus. E essa responsabilidade é sua. E às vezes você está achando muito bonitinho, você está achando isso muito normal na criação do seu filho, na criação da sua filha. O conselho do anjo do Senhor, que representa aqui o próprio Deus, falando a pessoa de Jesus, é: erga-te, levanta o menino e segura-o pela mão. Tem verdades que ele não conhece ainda. Tem coisa que ele não foi exposto ainda, que é colocado diante dele de forma muito violenta. E é você, pai, é você, mãe, que tem que levantar esse menino e segurar na sua mão e dizer: existe um Deus da palavra, um Deus que tem as suas verdades, os seus preceitos, os seus desígnios, e deles ele não abre mão. É sua responsabilidade. E assim Agar fez. Pega esse menino, levanta ele pela mão e sai então nas suas peregrinações. Quando ela olha, eu não sei se Deus faz isso naquele momento ou se já estava, mas preste atenção. Versículo 19. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Aqui
que já existe um cenário de esperança. É Deus agindo de forma sobrenatural. É Deus agindo de forma com que às vezes as pessoas não conseguem entender ou explicar. Porque Deus é Deus dos impossíveis. E às vezes no seu deserto, aí, você enxerga areia, você sente calor, você sente frio, é atormentado pelas feras, é atormentado por toda a dificuldade. Mas o que Deus quer fazer com você é abrir seus olhos e mostrar para você que do nada Ele faz aparecer tudo. Que do nada Ele pode estar trazendo para você fontes de águas frescas. Que Ele pode estar fazendo com que todo esse cenário de turbulência, de crise, de caos que se estabeleceu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus projetos, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, pode ser mudado se você confiar e acreditar nele. Amém? E você pode crer. A palavra de Lucas, capítulo 1, verso 37, é a seguinte: porque para Deus nada é impossível. E às vezes a gente pensa, né, porque isso acaba virando banalidade bíblica. Banalidade que eu falo é porque às vezes é usado de forma totalmente solta e deliberada, sem aplicação, num contexto de fé e de espiritualidade, simplesmente por falar, né? Nós temos o paninho de plata lá, porque para Deus nada é impossível. Vem no para-choque do caminhão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E esses versículos que a gente às vezes usa de amuleto, mas tudo isso é palavra de Deus para a sua vida. E o seu Deus está além de todas essas coisas, porque Ele é real. Ele é real e faz com que aconteça todas essas coisas. E você precisa ter fé. Nós precisamos acreditar que esse Deus do impossível age de maneira sobrenatural. Mas os seus olhos precisam ser abertos. E às vezes essa dificuldade que tem estabelecido sobre a sua vida, nesse momento específico, vai servir para que seus olhos sejam abertos e para que você contemple a grandeza de um Deus todo-poderoso que faz o impossível para poder estar te ajudando, te auxiliando. Isaías diz: desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu acerca de um Deus que trabalha para aqueles que neles confiam. Confie em Deus. Confie em Deus. Acredite. O Senhor se levantará com poder e autoridade. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai fazer com que você saia dessa crise, desse momento de angústia, tristeza, dor ou perda, para te trazer dias melhores, dias de paz, em nome de Jesus.